Fala pessoal, vamos estudar agora, em continuidade aos temas da unidade de número 10, do contrato de doação, vamos falar sobre a seção 3, objeto, forma e efeitos da doação. Os assuntos que eu vou abordar nessa aula com você são muito importantes do ponto de vista prático, algumas terminologias, por exemplo, doação inoficiosa, são terminologias recorrentes no cotidiano do direito contratual de doação, são importantes, inclusive, para estudos relacionados ao direito de família e ao direito de sucessões. Portanto, eu peço que vocês considerem acompanhar passo a passo essa aula com bastante atenção, beleza? Nós vamos falar sobre coisas que até já comentamos, mas principalmente sobre algumas hipóteses de nulidade ou de anulabilidade de doações. Lembrando, como de fato você já estudou, eu tenho nulidade absoluta, aquilo que é nulo de pleno direito e não gera efeito jurídico algum, e eu tenho nulidade relativa, aquilo que é anulável, aquilo que, se o prejudicado tiver interesse, pode pleitear a nulidade judicialmente. Nulidade absoluta, nulidade relativa. E eu vou lhe apresentar nessa aula alguns aspectos relacionados justamente à anulabilidade ou à nulidade de situações relacionadas com o contrato de doação, beleza? O primeiro passo, ele revela, vou avançar como a gente tem feito nessa unidade, revela o objeto do contrato que a gente já tratou na seção de número 1. O objeto contratual, né? Vamos lembrar de direito das obrigações? Vamos lembrar de direito das obrigações? Obrigação, ela é dividida entre elemento subjetivo, elemento objetivo e elemento abstrato. O elemento objetivo, ele se refere a uma prestação de dar, fazer ou não fazer. Então, quando eu falo objeto do contrato de doação, estou me referindo à principal prestação gerada por esse contrato. No caso, em específico, a transferência do patrimônio do doador para o donatário. Então, o doador se obriga a transferir o patrimônio em favorecimento do donatário. Esse é o objeto deste contrato, chamado de contrato de doação. Na sequência, vamos já falar de uma hipótese de proibição. Nós não podemos doar bens para gerar efeitos após a morte. Para isso, eu tenho o testamento. Doação é um contrato para gerar efeitos entre vivos. A figura do testamento é que me permite gerar efeitos causa mortes. Está certo? Por isso é que é proibida a doação para gerar efeitos após a morte. Se eu quero gerar efeitos após a morte de transferência de patrimônio nesta modalidade, o que eu devo buscar de fato é o testamento, uma das figuras, das possibilidades de testamento que você vai estudar em direito das sucessões, beleza? Então, eu não posso fazer uma doação para dizer, dou um imóvel, mas esse contrato só terá efeito quando eu vier a falecer. Não. Eu devo, então, se eu quero gerar efeitos pós-morte, eu devo, então, realizar um testamento. A terceira questão fala de uma coisa muito importante, que já foi muito questionada, inclusive em exame da OAB, em concursos públicos, e que, do ponto de vista prático, é relevante, é a chamada doação universal. Doação de
todos os bens do doador. Vejam, é nula, nula de pleno direito, não é anulável, tá certo? É nula, não gera efeitos jurídicos a doação universal. O que é essa doação universal, Chacon? É a doação de todos os bens do doador, sem resguardar para ele o mínimo necessário para a sua manutenção, para a sua mantença, para a sua vida, com dignidade, obviamente. Então eu não posso doar todos os meus bens e me tornar aí um maltrapilho, viver na rua, sem renda, sem ter onde morar, e etc. Não, é nula. E qual é o objetivo? Proteger a dignidade da pessoa humana, tá certo? E os aspectos correlacionados a esta dignidade. Então vejam que é um fator de nulidade. Mas, Chacon, eu ouvi dizer, ou de repente na minha família eu percebi que o meu avô doou já todo o seu patrimônio. Como pode? Se você está dizendo que isso é nulo. Calma. Imagine que o seu avô possui 5 imóveis. Ele decide doar todos os imóveis. Cuidado para não falar assim, doar em vida. Doar sempre é em vida, beleza? Se for em morte é testar. Então o seu avô decidiu doar os imóveis. Ele tem 5 imóveis, 5 filhos, a sua avó concordou, doou os imóveis. Ele ficou sem imóvel nenhum. Espera aí. Procure saber o seguinte, o seu avô com a sua avó mantiveram com eles 2 coisas. Primeiro, a renda deles. Por mais que eles tenham doado os 5 imóveis, suponha que os 2 são aposentados. Eles têm renda. A renda será analisada e se for suficiente para a mantença dos seus avós, eles podem doar os 5 imóveis. Também imagine que é muito comum o seguinte, o seu avô doa os imóveis, transfere a propriedade para os filhos deles, incluindo seu pai ou sua mãe, mas mantém com eles, consigo, doadores, o usufruto da coisa, que também é um direito real, como você estuda no artigo 1225 do Código Civil. Em específico para vocês já estudaram no primeiro semestre. O artigo 1225 é o rol dos direitos reais. Está lá a propriedade, tá certo? Está lá o penhor, a hipoteca, anticrese, o direito do promitente, comprador. E está lá também o usufruto, o direito de habitação, de moradia. São vários os direitos reais daquele rol taxativo do artigo 1225. Então eu posso fazer o seguinte, eu dou o imóvel, transfiro um direito real para a pessoa, que é a propriedade, mas eu mantenho comigo o direito de usufruir a coisa, retirar dela o uso e o gozo, a fruição. No exemplo que eu estou lhe dando, o seu avô, a sua avó, doam os imóveis para os filhos deles. Beleza. Mantendo o usufruto dos imóveis. Então, desses 5 imóveis, eles podem usar qualquer um deles para morar, porque a propriedade não é mais deles, mas o usufruto é. E é um direito real de usar a coisa, ou de tirar dela a fruição, proveito econômico. Então, dos 5 imóveis, propriedade não é mais deles, mas o usufruto é. Então, eles podem morar no imóvel, usar o imóvel. Eles podem alugar os outros 4 e aproveitar-se da renda do aluguel. Ah, a renda do aluguel não vai para o meu pai? Não, vai para o seu avô. Mas ele doou, sim, mas ele manteve consigo a reserva de usufruto, que é uma saída para fugir da nulidade da doação universal. Por quê? Porque a reserva de usufruto vai manter com o doador aquilo mínimo necessário para a sua mantença digna
Está claro? Então vejamos, a doação universal é nula, mas não será nula quando, por mecanismos outros, eu resguardar para o doador o mínimo necessário para a sua mantença. Eu evito que a doação seja prejudicial ao interesse do doador, mantendo, por exemplo, com ele as rendas da aposentadoria. Até porque as rendas da aposentadoria lhe trarão a mantença. Ou então, mantendo com ele o usufruto sobre os bens que ele doou. Ele transfere a propriedade em vida, mas mantém consigo o usufruto. E isso vai lhe garantir a sua mantença. É algo bastante comum. Doação de bens imóveis com usufruto, antecipando-se os efeitos da morte, inclusive, buscando já dividir em vida esse tema. Faço um parênteses para dividir com vocês um assunto com que eu trabalho bastante aqui no escritório, que é a criação de empresas do tipo holding. Holding. H-O-L-D, holding, I-N-G, holding. Estas empresas são constituídas geralmente por famílias para blindar o patrimônio. Então os pais, suponho que sejam empresários, criam esta empresa, todo o patrimônio da família eles transferem para a própria empresa, fica lá dentro da empresa. E daí eles doam a empresa, a holding, as cotas desta empresa para os filhos. Só que eles doam com usufruto. Eles, pais, não são mais donos da empresa. Donos são os filhos. Só que o usufruto diz o seguinte: os pais, que não são mais donos, possuem o direito de usar e de tirar a fruição da coisa. Então, quem continua administrando a empresa? Os pais. O lucro da empresa vai para quem? Para os pais. Mas eles são proprietários? Não. A empresa já é de titularidade dos filhos, através da doação das cotas. A holding é um exemplo típico também de planejamento sucessório, diminuindo encargos tributários, evitando os custos e a burocracia de um inventário, transmite-se tudo em vida para os filhos, tornando a coisa muito mais simples, beleza? Então nós fechamos esse tópico aqui da doação universal. O próximo tema também tem um título muito comum: doação inoficiosa, aquilo que não é oficial, aquilo que não é corriqueiro e, portanto, anulável. A doação inoficiosa diz respeito ao direito hereditário. A lei aqui impõe um limite para o doador, protegendo o interesse dos seus herdeiros. Quando eu olho para a doação inoficiosa, eu vejo que ela é anulável, na medida em que encontramos a seguinte regra: o doador, em tese, só pode doar aquilo que ele poderia testar. Então ele só tem permissão de doar o seu patrimônio, ou parte do seu patrimônio, limitado ao mesmo valor que ele poderia testar. E esse valor é de 50%. Eu tenho liberdade plena de doar 50% do meu patrimônio. E ninguém tem nada a ver com isso e nem pode brigar comigo. Eu também só posso testar 50% do meu patrimônio. E ninguém pode brigar comigo e querer discutir esse assunto se a doação respeitou esse limite quantitativo. Se eu extrapolar esse limite, essa doação se torna inoficiosa e ela pode ser anulada. Anulada, né, de vez em quando dá um zoom aqui, até eu assusto, viu, pessoal? Não é só você não. A doação ela pode ser anulada por quem? Por aqueles que sofrerem alguma perda patrimonial diante, né, desta violação. Mas, Chacon, você não acabou de dizer que o meu avô poderia doar todos os bens para os filhos? Sim. Mas todos não é mais do que 50%? Sim.
Mas para quem que o seu avô está doando? Para os herdeiros. Ele está antecipando o direito que cada um teria na herança. Portanto, não haverá interesse jurídico para esses herdeiros futuramente discutir isso, porque eles tiveram respeitado o seu direito hereditário. Nestas doações de todos os imóveis, os herdeiros serão anuentes. Os filhos concordarão com essa doação, dizendo assim: não tenho interesse de anular no futuro, porque eu concordo, eu já concordo e não me sentirei prejudicado por isso. Então veja, eu só posso doar aquilo que eu posso testar. Livremente eu só posso doar aquilo que eu posso testar. E eu só posso doar, portanto, até 50% do meu patrimônio, sem que qualquer pessoa precise dar palpite. Se eu for doar acima disso, na prática, eu trago os herdeiros para que eles concordem. E a partir daí, eu afasto os riscos de anulabilidade daquela doação que excede este 50%. Como eu já expliquei, o objetivo aqui é de limitar o poder de doação para resguardar os interesses dos herdeiros, tá certo? Como eu já havia afirmado, só se pode doar metade dos bens, que é exatamente aquilo também que eu posso testar, beleza? Então esse é o tema da doação inoficiosa, doação inoficiosa. Na sequência, a gente ainda tem 3 tópicos que são mais curtos, pessoal. Nulidade. Lembrando, hein? Se eu digo são nulas, nulidade absoluta. Se eu digo anulável, nulidade relativa. Aqui está dizendo, são nulas as doações feitas para fraudar credores, dando lugar a uma ação judicial que tem um nome interessante, que é a ação pauliana. Tem esse nome desde o direito romano. Para que serve a ação pauliana? Para anular a doação feita com o intuito de fraudar credores. Porque eu posso doar, esvaziar o meu patrimônio e os meus credores ficarão chupando o dedo, porque eu não tenho mais bens. Por isso que fraude contra credores traz à tona, nesse cenário, uma causa de nulidade. Porque se eu doar para prejudicar os credores, esse ato jurídico não gerará efeitos. Está certo? Dentro desse contexto. Lembrando, doação é um negócio jurídico. Então eu tenho que ver lá a capacidade das partes, objeto lícito, todo aquele roteiro de negócios jurídicos, quanto aos seus requisitos. Não se esqueçam disso. Fraude contra credores e simulação são vícios, não é verdade? São vícios sociais e tem lá uma regulamentação própria também. Então, eu posso anular uma doação feita com simulação? Posso. Tá certo? Também poderia, porque simulação é um vício social previsto lá para qualquer negócio jurídico, considerando-se nula, portanto, da mesma forma. Mas por que eu coloquei a fraude contra credores aqui? Porque é o mais comum na prática. Na prática, o que é mais comum? É eu doar bens com o intuito de encaminhar eles para terceiros, às vezes até para os meus filhos, para os meus irmãos, para os meus pais, mas o meu objetivo não é favorecê-los, é prejudicar o meu credor. Sendo assim, este ato jurídico não terá efeito. Outro item que eu tinha dito aqui para vocês esperarem, nas outras aulas, é a forma. O contrato de doação, via de regra, deve ser escrito. Veja, não precisa ser necessariamente em cartório. Em cartório, escritura pública, escrito público para bens imóveis. Mas a doação, em regra, deve ser feita por escrito. Salvo quando eu estiver diante de imóveis de pequeno valor. Eu posso doar o sofá da minha casa, talvez até uma bicicleta, eu consideraria que eu não preciso fazer isso por escrito. Mas móveis que não sejam de pequeno valor devem ser doados
por escrito, eu preciso ter um instrumento contratual demonstrando que houve aquela doação, beleza? A forma, portanto, é algo criterioso aqui que deve ser observado por nós. Na dúvida, né, não sendo mesmo um valor muito pequeno, faz por escrito, escrito particular, beleza? Que é o necessário nesse ponto. E, por fim, quero chamar a atenção de vocês sobre a responsabilidade que o doador tem por vícios que o objeto doado apresente. Lembram das aulas de vícios redibitórios e de evicção? A pergunta que se faz aqui é: eu aplico vícios redibitórios e evicção em face do doador? O doador responde por esses vícios tal qual fosse um vendedor, um alienante? Então eu destaquei aqui para vocês: responsabilidade por vícios do objeto ocorre somente se não se tratar de doação pura. Na doação pura não se aplica vícios redibitórios ou evicção. Mas se a doação for impura, se ela prever lá um encargo, etc., a doutrina entende que é exigível tudo que decorre daqueles institutos que nós já estudamos. Beleza? Com isso, então, eu termino com vocês a sessão de número 3, falando sobre diversos aspectos importantes, e eu peço que vocês estudem bastante as doações universais e as doações inoficiosas. Existe bastante controvérsia na doutrina e na jurisprudência, vale a pena um aprofundamento do estudo nesse tópico, tá bem? Se eu posso lhe dar um toque, esta aula tem muita relevância prática, pessoal. Um grande abraço, vejo vocês no nosso próximo tema, na sessão de número 4. Valeu, turma!